Salve, salve, rapaziada! Aqui, AlvoCast. Então, eu tô aqui mais uma vez, né? Batendo um papo com a galera. E não esqueça aí de seguir as redes sociais aí do AlvoCast no YouTube e também as redes sociais da Alvo Cultural, @AlvoCultural. Beleza, rapaziada? Então, hoje eu tô aqui pra soltar o cabelo e prender o preconceito, né, Larissa? Então, eu tô aqui com a Larissa do coletivo Afroativos, né? E a gente vai bater um papo aqui, trocar uma ideia bem bacana, bem descontraída com a rapaziada. Larissa, te apresenta, né? E já fala um pouquinho como é que tá enfrentando essa questão da pandemia, como é que foi esses 2 anos. Tá. Então, obrigada, né, pelo convite, Jefferson. Capaz. Eu sou mãe do Tiago, antes de qualquer outra. Antes de qualquer outra função. Eu brinco que eu sou mãe do Tiago e o restante eu faço no tempo que resta, né? Sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre e idealizadora do projeto, né? Coordeno também o projeto que se chama Afroativos Solte o Cabelo, Prenda o Preconceito. O projeto surgiu no ano de 2017. Né? Obviamente, com essa questão da pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E, inclusive, pelo fato de fazer parte da comunidade, de estar presente, as demandas foram muito além do pedagógico. Então, assim, a gente teve que pensar, né? Dividir-se entre o currículo e as necessidades que surgiam em função da pandemia, né, do isolamento, do desemprego, né, de necessidades básicas que foram surgindo nessas famílias, e a proximidade do projeto com essas famílias e também a visibilidade do Afroativos foi trazendo de uma forma muito orgânica, muito natural também, essa nossa aproximação com as ações solidárias, né, junto com outras redes de ações solidárias dentro do nosso bairro e fora dele. Então, assim, a pandemia ela trouxe mais essa vertente, né, para o Afroativos, que foram essa aproximação com as redes de ações solidárias, né? Porque como a gente vai falar em alfabetizar um aluno, fazer uma atividade, né? Ou programar uma atividade online para aquela pessoa que às vezes não tem nem o pão, né, para comer. Pois é, teve um problema nisso aí, né, Larissa? Porque, assim, como é que tu vai chegar na pessoa e dizer assim, agora as aulas são online, não são as presenciais, são online. Tá, mas a pessoa não tem o celular. Mas a pessoa não tem de onde tirar isso. Aí, muitas, mas pega a atividade na escola. Aí, a atividade na escola também não estava muito bem organizada. Teve escola que conseguiu abrir, teve escola que não conseguiu abrir, não tinha funcionário para entregar as atividades. Né? Então, houve uma série de problemas. Parece que meio que se descontrolou assim, essa questão e demorou muito para o pessoal se adaptar, né? Tanto a escola quanto as crianças. Né? Demorou, e te digo que a gente ainda está se adaptando. Porque a gente fica, né, dividido entre os alunos que não retornaram e que têm algum acesso ainda, né, para assistir aulas online ou para fazer atividades online. A gente tem os alunos que não têm acesso nenhum e precisam das atividades impressas. Sim. E a gente tem os alunos do presencial, né? Então, são diversos planejamentos dentro de uma mesma realidade. Eu tenho 11 turmas na escola atualmente. Nossa Senhora! Então, dentro dessas 11 turmas, eu tenho 3 modalidades, né? Sem falar dos currículos adaptados, dos alunos que têm outras necessidades. Então, a gente ainda está se adaptando e é muito triste, né, a gente perceber essa disparidade, né? Porque a pandemia ela escancarou, né, toda essa questão de exclusão social, toda essa questão de injustiça social que a gente vive, né? Racial também, né? Porque a gente sabe onde está, né? Na realidade, acho que tirou a coberta, né? Tirou a coberta, exato. Tipo, tava tapadinho, alguém foi lá e puxou a coberta e mostrou tudo, né? Isso. E, assim, a questão dos esforços, da maneira de trabalhar mudou, né? Eu já trabalho nesse sistema, né, com grupos de estudos no WhatsApp, em tempo integral, desde 2017, quando o Afroativo surgiu. Mas essa onda, né,
veio agora de forma coletiva na pandemia, da gente ter que atender famílias no final de semana, que é quando os pais, às vezes, tinham como nos atender, à noite, quando eles chegavam do trabalho e tinham que tirar a dúvida da atividade para fazer com os filhos. Então, isso foi mudando muito e a gente também teve que ir mudando a nossa vida. Sim. Né? Para se adaptar, a aprender a editar um vídeo. Né? Porque, às vezes, foi um desafio. Uma mediação de leitura que a gente faz na sala de aula, né, passou a ter um longo período de preparo entre gravar, editar, né, organizar aquele material. E uma coisa que não era fundamental e começou a ser fundamental foi a internet, né? Porque, às vezes, para quem não sabe, eu muitas vezes usei a internet só do meu celular. Não tinha Wi-Fi em casa, às vezes, né? Sim. Aí depois, um pouco antes da pandemia, eu me organizei para ter, porque eu precisava fazer algumas coisas e precisava ter Wi-Fi em casa para o trabalho. Sim. Mas teve gente que não tinha, tive professor que não tinha. E aí teve que se organizar para isso, porque não tinha como. Celular, né? Eu tive que comprar um celular, parcelei em 24 vezes. Nossa Senhora! Porque o meu celular travava, eu não dava conta das atividades, perdia tudo. Não atualiza mais também, né? E aí, assim, 11 turmas, 11 grupos de WhatsApp. Né? Nossa Senhora! E aí, 11 grupos, ó, gente, 11 grupos de WhatsApp. Essa é a nossa realidade, bem-vinda. É verdade. Né? É a realidade de quem faz muitas coisas, é a realidade. 11 grupos de WhatsApp, sem falar dos grupos aí organizativos, né? Porque daí tinha que ter os grupos... Bom, eu tenho turmas de Jardim B, eu tenho turmas de 4º e de 5º ano dentro do currículo, além dos grupos de estudos do Afroativos. Então... Muita gente. Né? Então, tem o grupo do Afroativos, os grupos das duas turmas de Jardim, os grupos das 5 turmas de 4º ano e das 4 turmas de 5º ano. Meu Deus. Além dos grupos organizativos dos professores e das professoras de cada ano. Nós vamos ter que fazer um slow, vamos voltar e vamos passar a passo, que é muita coisa. Entende? Então, assim, ó, é importante essa tua pergunta, porque as pessoas, de um modo geral... a sociedade, de um modo geral, né, a gente vem numa onda de demonização, né, do trabalho dos profissionais da educação. E acredito também que a pandemia serviu de um jeito extremamente torto, né, de um jeito extremamente absurdo, para que essa aproximação com as nossas comunidades e o trabalho dos profissionais fosse reconhecido, né, porque é impressionante a mudança e o esforço que a gente teve que fazer, né? Eu, particularmente, eu fico sem ver meu filho durante muito tempo, porque meu filho é asmático, né? Nossa. Tem TEA, e para ele voltar para o presencial é algo, né, inviável no momento. E então ele fica com a minha mãe, ainda tem que agradecer por ter essa rede de apoio, porque muitas das mães da minha comunidade não têm. Tem, verdade. Né? E, então, ele fica com a minha mãe e eu trabalho presencialmente, atendo essas 11 turmas, ações solidárias, circulo por diversos lugares. Como eu vou pegar, né, ao final do dia ou no final de semana, depois de ter tido contato com N pessoas, mesmo com todos os cuidados e protocolos, e arriscar infectar meu filho, minha mãe, entende? Complicado. Então, é complexo, né? É muito complexo e acho que é legal a gente saber também do lado, né, do professor, né? Que às vezes a gente é bem injustiçado, né? Que só tem essa coisa que o professor não consegue, que o professor tem que tomar conta do aluno, porque a escola é responsável pela educação. Mas, gente, a gente tem que saber que é o seguinte, o professor, ele é um profissional que ele passa conhecimento, né, Larissa? Ele está ali para passar o conhecimento, né? Ele não está ali para ensinar coisas, muitas vezes, claro, que acaba ensinando pela necessidade, mas a escola não tem esse papel de educar, essa educação que vem de casa, na realidade. Parece uma coisa meio redundante, mas a educação, de forma geral, ela vem de casa. O conhecimento, o professor que vai nortear a partir de métodos pedagógicos, enfim, dentro da escola. A gente passou a dar aula para as famílias. A gente não... É verdade, para as famílias. A gente tinha que adaptar um planejamento que chegasse, porque não adiantava fazer algo também distante, né? Que daqui a pouco aquela criança não pudesse ter um auxílio em casa. Então, assim, a gente teve que ir adaptando de acordo também esse planejamento com as famílias. Né? Então,
foi e está sendo ainda, né, um período de adaptação. E tem as reclamações, né, Larissa, da própria família, né? Ah, mas é que eu tenho que trabalhar, eu chego 9 horas da noite em casa e aí o meu filho só tá no celular e aí tem que entregar as atividades do Classroom, eu não sei mexer no Classroom, ninguém sabe mexer no Classroom e agora teve isso, né? Tu recebeu muitas reclamações, assim, das famílias? Até que nesse sentido, assim, a gente teve, porque a gente Sim. criou um aplicativo da escola. Ah, Né? A gente criou um aplicativo da escola, mas a gente atendia pelo aplicativo, pelos grupos de WhatsApp, por sinal de fumaça, por qualquer coisa, né, que pudesse fazer com que... Ops. É coisa de podcast, é isso aí. Faz parte. Faz parte. E a gente passou a tentar, né, atender essa comunidade da melhor forma possível. Então, assim, nesse sentido, a nossa comunidade reconhece muito, né, os nossos esforços da nossa escola, da MF Saint-Hilaire, né, em atender, né, da maneira que a gente, infelizmente, né, da maneira que a gente pôde, né? A gente sabe que não é o ideal, mas é o que é possível. Ah, bacana. Bom, então, assim, tô feliz pra caramba, porque queria falar contigo já há um tempão, assim, tava tentando bolar, assim, eu vou convidar lá pra Fidex Educação, ou vou fazer alguma coisa e tal, e aí rolou essa do podcast, a gente pôde te ter aqui pra gente trocar ideia. Como é que surgiu o Afroativos, Larissa? Como é que foi isso? O Afroativos, ele surgiu na minha sala de aula, no ano de 2017. Eu tinha uma turma de 4º ano. Pensa, assim, em alunos participativos, sabe? Assim, aqueles bem participativos. Aqueles bem participativos. Era uma turma com 19 meninos e 9 meninas. Daí a gente pensa assim, nossa, 19 meninos, né? As meninas são mais tranquilas. Não, as 9 meninas, elas faziam frente bonito também, Sim. né? Aí esses 19 Até para se autoafirmar no meio de 19 de muitos meninos. E assim, eu sou, né, oriunda de periferia, né? Nasci, me criei vivo na periferia. E não é algo estranho, não é algo novo para mim, né? Estar numa escola de periferia, né? Trabalhando, dando aulas. E por isso também nunca tive problemas assim, com turmas, né? Com essa questão mais disciplinar, né? E só que com essa turma... Foi complicado. Ai, já Sempre tem aquela turma da vida, assim, do cara. Eu arrepiei mesmo e arrepiei e fui pedir ajuda, né? Foi difícil. Fui na supervisão pedagógica, fui na orientação educacional e disse, gente, não sei o que faço, né? Chegou a ser cogitado, uma das ações assim, cogitadas era dividir essa turma, né? Pulverizar, colocar um pouco em cada turma, né? Formar um novo grupo. Mas antes, uma das supervisoras sugeriu que a gente, então, juntas, né, todos juntos, iniciássemos um projeto de valorização, de revisão de valores através da diversidade, porque era nessa questão da diversidade onde eles começavam, né, com as agressões físicas, verbais e todo tipo, né? Pô, já surgiu de uma identificação da necessidade, isso que é legal, exato, né? exato. Eles não se viam como um grupo, sabe? E a ideia era que eles se enxergassem com a potência que eles tinham, né? E valorizar essa diferença, né? Não a gente fazer esse discurso do vamos aceitar, somos todos iguais. Não, nós somos todos diferentes. Tem que ser igual para todo mundo. É acesso, é direito. A gente né? não tem as mesmas oportunidades. Essa é a verdade. Exatamente. E a gente começou e deu muito certo o projeto. Assim. A gente ficou alguns, assim, acho que uns 2, 3 meses com esse projeto. A gente fez palestras, assistiu desenho, fazia as rodas de conversa e foi muito pesquisas na internet, assim, foi muito legal, deu muito resultado e atingimos o objetivo. Vou pedir uma avaliação, porque eu sempre, ao final, né, de qualquer projeto que eu desenvolva, avalio com eles, né, para pensar nos próximos projetos, enfim, de acordo com a necessidade de cada turma. Sim. E eu pedi. E eu recebi diversos relatos impactantes, assim, cartinhas, né, depoimentos impactantes nesse dia. Mas o de uma aluna em especial me atravessou, assim, de uma maneira que abriu feridas que eu pensava que já estavam fechadas, né? E ela, uma menina de 10 anos, né, e um dos trechos dessa cartinha dizia o seguinte, né? Quando falam do meu cabelo, eu fico com um aperto no coração. Isso não me entra. Eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. E ela terminava perguntando, o que tem o meu cabelo?
Eu não sei mesmo. É uma menina retinta. E toda vez que eu falo isso, eu me arrepio. Porque eu fico pensando... Porque eu fico pensando assim, poxa, ela não sabia nem nomear o que estava acontecendo com ela. Né? Ela só sabia... Que bom que ela expressou, né? E eu, na idade dela, eu aos 10 anos, não tinha esse protagonismo. Né? Essa noção, assim, né? De poder... A coragem também de expor isso, porque é uma coisa que machuca, que fere, que acompanha a gente para a vida toda. E isso me levou direto para minha infância, como criança bolsista em escola privada, em Porto Alegre. E, obviamente, e é importante sempre pontuar esse meu lugar de fala, porque eu sou uma mulher negra de pele clara. Então, a maneira que o racismo me atravessa não é a maneira, né, que atravessa outras meninas, principalmente as mulheres retintas, né? Então, e isso me marcou muito nessa questão do cabelo, nessa escola. E eu, dos diversos apelidos muito criativos que os meus colegas, né, me davam, enfim... Eu tinha um que eu tinha pavor, né? E eu cresci com isso na cabeça, né? Que eu era alta, magrinha, um dia fui, né? Né? E tá tudo bem também. E eles me chamavam, eu era alta, né? E o nosso cabelo afro, quando a gente prende, tem volume. Mesmo prendendo, né? Tem volume natural, que hoje eu sou muito... amo, né? Sou muito bem resolvida. Mas, na infância, né? Isso nos faz acreditar, né, que a gente realmente é inferior, que a gente não é bonita, que a gente só vai estar bonita se a gente estiver dentro de um padrão, e este padrão é eurocêntrico, é branco. Né? Então, o apelido era nega coqueiro, que eles diziam assim, olha lá, nega coqueiro, olha esse cabelo, parece um coqueiro. E eu cresci, alisei os meus cabelos por mais de 20 anos. Né? Então, assim, quando eu li a carta da Carolyn, né, essa menina de 10 anos, eu pensei assim, nossa, quantas décadas, né? Há quantas décadas eu concluí o meu fundamental e isso ainda continua acontecendo? Com quantas mais isso vai acontecer? Tempo passou, né? E aí veio, né? E veio abrindo, assim, né? Veio abrindo aquelas coisas, aquelas feridas, porque eu já tinha começado no ano anterior o meu processo de transição capilar, motivado por outras 3 alunas. Uma, a Tayana, que... depois de uma das minhas oficinas de turbante, enfim, né? E é importante frisar, né, que eu sempre trabalhei com a questão afro-brasileira, com a questão africana dentro da escola, até porque não é favor, né? E nem é uma questão de afeto à causa ou de identidade, é uma questão de lei. A gente tem uma lei, que cumprir, a lei 10.639, a lei de 2003. Isso aí, né? não é cumprida, né? Que é a lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino. A gente tem a 11.645 também, de 2008, que traz a obrigatoriedade também do ensino, né, da história e da cultura indígena. Mas a gente sabe que isso fica fechadinho lá nas gavetas das datas comemorativas. Exatamente. Ou pior... né? Na gavetinha do exótico, né? Do diferente. Do equivocado, né? Porque daí vai lá no 20 de novembro e traz a questão da escravização, como se o ponto de partida da história da nossa ancestralidade né, fosse esse. Né? Existiam reinos, existiam impérios. Então, a gente acaba tendo sempre essa mesma... né, ou, né, quando a gente fala em África, as pessoas falam em savana, em bicho... né? Isso é uma coisa muito legal, até lembrei, porque eu tinha um amigo meu, o Lenzo Rizzo, e ele é de Cabo Verde, se não me engano, acho que é Cabo Verde. E aí ele falou, cara, quando a gente fala em África, todo mundo lembra dos leão, mas não é aquilo lá, mano. Ele fala, mano, não é aquilo lá, pelo amor de Deus, não é aquilo lá. Então, tipo, é outra história. E aí ele falava, bah, cara, isso me deixa chateado, tipo, incomoda, entendeu? Pô, África é só isso, não é. Muito, porque as pessoas têm uma ideia de que a África é um país, começa por aí. O Emicida fala, né? A África não é um país. Não a ideia de que a África é um continente com mais de 50 países, né? Onde cada país tem diversos paísezinhos dentro, porque é uma diversidade linguística, é uma diversidade cultural enorme. A gente tem países em África que também falam português. E os alunos, quando eu digo isso para eles, eles ficam pensando, não, mas eles são brasileiros? Eu digo, não. Vocês pararam para pensar que a nossa língua é a língua portuguesa e não a língua brasileira? E eles param assim,
Digo, por que vocês acham que a gente fala português? Se o nosso país é o Brasil. Aí eles ficam, né? Português vem de onde? E eles vão fazendo essa relação, né? De colonizador, de colonizado, e vai caindo a ficha, porque a impressão Porque senão que a se gente tem, tava falando a Tupi-Guarani, gente vive, né? a gente vive no país da democracia racial, porque essa é a ideia, né? Que é vendida democracia. externamente, né? Que nós somos o paraíso das raças, né? Nós somos um país miscigenado e que aqui não existe racismo, né? É impressionante aquela história, né, de que eu não sou racista, racistas são os outros. Eu sempre conheço alguém racista, mas eu jamais, né? Não, eu não. Sempre tem aquela Né? coisa. É isso. E então, assim, quando eu li, né, voltando, né, fiz toda essa volta, porque ela faz parte, Sim. dessa construção, porque quando eu li aquilo, quando eu li essa carta dessa menina, eu disse, puxa vida, e paralisei. O que eu chamo de divisor de águas do Afroativos foi a atitude da Gine, uma ex-aluna que tinha começado junto comigo esse processo, assim, né? A minha transição capilar, e ela, o processo de soltar os cabelos, porque ela usava, eu chamava ela de japonega, porque ela fazia um coque, assim, que chegava a puxar, né? Ficava com os olhos puxados. E a gente começou esse processo em 2016. E o meu processo de transição foi depois que uma aluna, depois dessas aulas, né, como eu estava falando, eu fiz uma oficina de turbante e disse para ela, tu tá linda. Sabe aquelas hipocrisias que a gente faz? Não deixa ninguém dizer o contrário. Lá. E aí, no final, ela me olhou. Ela me olhou, uma guriazinha com 9, 10 anos, me olhou e disse assim, ai, eu adoro essas aulas, eu sei que eu preciso me aceitar, mas eu continuo querendo ter um cabelo igual ao da senhora. E eu falando para ela sobre aceitação com cabelo liso, quase até a cintura. Ah, meu Deus. Onde está o erro? Eu olhei, quando aquela criança, sabe quando te dão um soco e tu fica assim, ó, meu Deus. Meu Deus, o né? que eu tô fazendo? Que soco foi esse que eu tomei? Que chacoalhada foi essa que eu tomei? E eu cheguei em casa nesse mesmo dia e foi muito doido, porque eu ainda morava com a minha mãe na época e eu saí do banheiro, assim, com um monte de cabelo na mão, né? Porque é aquilo, quando a gente alisa os cabelos por muito tempo, faz química nos cabelos por muito tempo, não adianta só parar de fazer uma escova definitiva, progressiva, que teu cabelo vai voltar. Ele não volta. Então, tem que cortar, né? E aí, o BC, o Big Shop, né, que chama, é quando a gente resolve tirar toda a química. Eu não tive coragem. Tem mulheres que raspam, tem mulheres que cortam bem curtinho. Eu não tive coragem. Eu cortei uma boa parte e fui texturizando o resto do cabelo, assim, fui aguentando um pouco e aos a poucos transição. ele vai crescendo, né? Isso. E aí, eu saí com aquele monte de cabelo, assim, trifeliz, né? Decidida, né? A fazer, a ter realmente um discurso próximo da minha prática. Sim. Porque eu digo assim, mas não faz sentido Não nenhum. faz sentido. Né? E essa é uma outra questão, né? O professor que ele não escuta o que os alunos estão dizendo, a possibilidade dele fracassar ela é enorme. É enorme, né? É iminente, Porque né? olha quem ensinou quem nessa história, né? Uma menina com 9, 10 anos me olhou, falou algo extremamente inocente, né? E acabou aquilo contigo, eu tive a oportunidade de agradecê-la pessoalmente. A gente foi pro TEDx, assim, eu agradeci publicamente. Ela subiu ao palco, a gente se abraçou, enfim. Eu sempre falo sobre essa questão dela, né? E isso é algo assim importante da gente falar, né? A questão da opressão nas mulheres negras também, porque os meninos acabam, né? Tem o boné, tem como raspar os cabelos, né? Não, mas assim, ó, se isso é uma opção, beleza. Agora, se isso é uma imposição... É de esconder, né? Porque eu me lembro quando eu era adolescente, a gente tinha essa coisa de que, mano, põe o boné lá e tal. E tinha até aquela brincadeira de pá, puxa o boné e sai correndo, sabe? E aí, pá, meu cabelo, pá... Aí tinha isso. Hoje não vê mais isso, né? Menos, a gente vê menos. Né? Né? Menos. Eu acho que por causa também desses projetos como o Afroativos e como outros projetos que tem também, eu né? acho que e toda essa luta do movimento negro, né? Que nem eu digo, o Afroativos está ali mantendo a roda em movimento, né? Não é o Afroativos não começou com o Afroativos, né? Não, e né? assim, eu falo Afroativos ou vários outros, né, Sim, tem projetos. Outros projetos. Mas é importante a gente manter essa roda girando sempre, né? Porque quando a gente vai olhar para trás,
a gente percebe que muita coisa já mudou, muita coisa já foi feita, mas Mudou, quando a gente olha para o horizonte, quando a gente olha para frente, A gente vê que ainda preciso nossa, muito. tem que pegar fôlego, porque é muita coisa ainda, muita né? coisa, é. E foi isso, sabe? Essa minha processo de transição, estimulado pelo questionamento de uma aluna, e uma outra aluna começou a fazer comigo também em 2016, e ela leu essa cartinha da Caroline. Ela estava comigo no contraturno fazendo monitoria. E foi ela que teve a atitude, que eu acredito que se ela não tivesse tido essa atitude, nós não estaríamos onde estamos hoje. Porque ela me disse assim, posso conversar com eles? Eu disse, pode. E eu pensando, ela vai xingar, meu Deus, já a Aline é preparada para qualquer outra situação. E ela conversou e expôs a situação dela e tudo mais. E no dia seguinte, a Caroline apareceu com uma parte dos cabelos soltos. E elas se olharam no corredor, assim, foi aquela coisa, sabe? Eu nem sei te descrever a sensação que eu tive, porque foi um olhar de cumplicidade, de agradecimento, de incredulidade também da Gine, porque ela sempre fala isso. Eu não acredito que uma palavra minha teve esse poder de libertar uma pessoa. Sim. Né? E todo mundo já elogiando, como eu te falei, já tinha um trabalho prévio nessa turma para valorização da diversidade, enfim. Só que essa alegria durou só até a hora do recreio. Quando ela saiu daquele ambiente seguro, foi para o pátio da escola, para o refeitório, e a gente sabe que o pátio da escola, o refeitório, pode ser um ambiente extremamente cruel para crianças, adolescentes que estão fora de um padrão. Sim. Né? E ela já volta de capuz, cabisbaixa, não fala nada. E ela não fala nada. Eu, obviamente, reparei, né? Porque ela chegou radiante, com uma parte do cabelo solto, fez uma trança aqui, soltou o resto ali. Eu, tipo, o que aconteceu? E fiquei observando. E nisso, nessa minha postura, né, de reflexão, de observação, 2 alunos não se aguentaram e vieram na minha mesa. Está acontecendo tal coisa, a gente viu, a gente estava de olho, e a gente vai pegar eles na saída, a gente vai cagar eles a pau. Né? Nossa, né? Já gerou todo Eles queriam resolver no diálogo. Eles queriam resolver do diálogo, jeito que eles né? resolvem, Diálogo. né? Do jeito que eles acham como resolver. E eu olhei para eles assim e eu dei uma resposta tão cretina, que nem eu digo, às vezes a gente é tão cretina que a gente nem se dá conta, né? Eu olhei para eles, gente, sabe aquela resposta pronta? Não é a violência que vai resolver, né? E aí eles... Só que daí eles voltaram, eles me deram a volta, eles assim, ok, então o que vai resolver? Pô, legal. Se não encontrarmos, então, uma forma do seu jeito, foi bem dividido, assim, a gente vai resolver do nosso. Eu digo, mas o que vocês têm de sugestão? Que não seja sair batendo em todo mundo. Vamos pegar a caixa de som, vamos para o recreio, vamos xingar essas pessoas. A gente vai começar a falar que isso não pode, quem fizer, eu digo, não é por aí. Tá, senhora, então, assim, a gente vai precisar de tempo. Eu digo, bom, tempo a gente também precisa dar conta de outras questões em sala de aula, né? E comecei a ir para a escola no meu dia de folga, no meu dia de hora de atividade fora da escola com eles, e eles fora do turno de aula, para a gente começar a pesquisar. Começamos a nos aproximar também de lideranças do movimento negro, né, da galera do hip hop. Começamos a nos aproximarmos assim, comecei isso a trazer... fora do horário escolar. Fora do horário, né? Isso não te causou problemas? De toda a natureza. De toda a natureza, tu nem imagina. E aí, lá pelas tantas, uma colega, professora aposentada da rede, psicóloga, uma mulher negra, ela já há muito tempo na militância, ela me mandou uma imagem. Ela disse, olha aqui, Larice, que legal para tu mostrar para os teus alunos, né? Vocês estão vivendo esse processo. E era a imagem de uma menina negra e dentro do cabelo, né, do Black Power, estava escrito, solte o cabelo e prenda o preconceito. Eu digo, é isso? É isso que vai dar o pontapé inicial, porque a gente precisava de algo. Porque embora a gente saiba que é um direito, embora a gente saiba que racismo é crime e toda essa questão, a gente precisa ter uma estratégia de combate. Né? E a minha ideia não era bater de frente. Né? A minha ideia era começar, né, de alguma forma, no convencimento, no chamamento, né, para aquelas alunos, funcionários, professores, né, para que eles soubessem que não estavam sozinhos. Então, a gente fez assim, uns escudos enormes assim, com o rosto, né, da boneca, com a frase solte o cabelo, prenda o preconceito. E saímos pela escola fotografando com funcionários, com alunos, com mães, enfim, professores. E aí,
Porque a ideia, né? Solte o cabelo, prenda o preconceito. Parece só uma frase de efeito, uma frase bonita, né? Mas dentro daquele Mas contexto tem muita caramba, coisa. nossos cabelos são um ato político. Nossos cabelos são símbolo da nossa ancestralidade, da nossa história, são motivo de orgulho. Se algo tem que estar preso, então que seja o preconceito, que seja a intolerância e o racismo das pessoas. E é importante nomear, falar racismo, não bullying, né? Porque são duas coisas inaceitáveis, mas São coisas diferentes. a gente tem toda uma questão, né, de estrutura. O racismo é uma estrutura. Ele vai muito além, né, dos xingamentos, dos olhares, do deboche, das brincadeiras. E eles sabem, eu sempre falo para eles que brincadeira é quando está todo mundo se divertindo, né? Se tem alguém que se sentiu ofendido, magoado, invisibilizado, isso tem outro nome e a gente não pode tolerar nenhuma forma de preconceito. Então, começou com isso e a gente começou a ter vários registros e não sabia o que fazer com esses registros. Vamos fazer uma exposição? Vamos fazer um outro projeto baseado nisso? E eles, né, porque a professora jurássica, né? Eles, não, nós vamos fazer uma página no Facebook. E a gente vai colocar essas fotos e a gente vai chamar as pessoas e a gente vai ampliar, né, o nosso projeto. A gente, numa das assembleias, decidiu, então, criar uma página no Facebook e foi isso que a gente fez, né? E da criação da página até agora, muita água já rolou, né, por debaixo dessa ponte. Outras Legal. escolas começaram a nos chamar. Seminários, congressos, né? As lideranças do movimento negro começaram também a nos colocar embaixo do braço. Que bacana. Vem, vamos, começamos a nos aproximar, como eu te falei, né, do movimento hip hop, que eu acho que isso foi uma coisa muito potente, né? Esse livro dos desabafos poéticos, né, que foi lançado no final do ano passado, ele é uma coletânea de poemas autorais. Aqui tem poemas de alunos, Que de legal, mãe de bacana. aluno, de avó de aluno, né? E da professora que começou a fazer esses poemas também, motivada pelos alunos, que eles estão, professora, a senhora também não vai, só a gente que vai, a senhora não vai. Só não vai escrever. Né? E é esse movimento, né? Um vai puxando o outro o tempo todo. Que legal. Né? E eles começaram a se encorajar a escrever os primeiros poemas e tal, a partir dos slams, que eu comecei a levar eles, né, em Pô, que slams. Aí começamos a estudar letras de rap. Quando veio, né, ali o estudo sobre a questão da revolta farroupilha, a gente trouxe o Rafuage com o Manifesto Porongos. E ali a gente foi, Que da hora. né, porque isso é usar essa potência, essa ferramenta que a gente tem em nosso favor, né? E o Afroativos hoje é uma referência de educação antirracista dentro do Brasil, fora do Brasil, e a gente, né, vem desenvolvendo essas conexões, assim, né? Tem o surgimento de novos coletivos, de novos projetos inspirados no que a gente tem feito. Pô, isso que é legal, né? Porque quando a gente faz uma ação, a gente nunca espera que a nossa ação vai ser multiplicadora. Mas a nossa ação pode parecer bobagem, mas a simples ação faz com que outras pessoas se movimentem, né? Porque às vezes porque o mundo funciona com autoidentificação, né, Larissa? A pessoa vê aquilo e, mas eu também sinto isso, eu também me identifico com isso, eu também vou fazer a minha parte em relação a isso. Então, por isso que a gente quer ver preto na TV, preto nas propagandas de margarina, né? Que ficou taxativa aquela dos anos 90. Sim. As propagandas de margarina que apareciam crianças brancas, casas bacanas, tipo, tudo um mundo, né? Até se criou meio que um provérbio popular, né? Ah, meu, a tua vida tá muito propaganda de margarina e tal. Sim, sim. Então, assim, a gente é o padrão, precisa né? se ver. É aquele padrão, né? Aquele padrão. E o que estiver fora do padrão é o exótico. Exatamente. E a gente está caindo num outro risco de novo, que é as redes sociais, né? A gente está entrando num padrão das redes sociais irreal, que não é a nossa realidade. E isso é muito perigoso. A gente está entrando nessa zona desconhecida, assim, e a gente pode também acabar sendo usado por ela, né? Então, muito cuidado aí com as redes sociais uso, também, né? Sim. O uso das redes. O conteúdo, né? Consumido. E importante também falar, né? Soltar o cabelo, prender o preconceito não é uma crítica a quem alisa os fios, né? Não é uma crítica de forma alguma. Na verdade, soltar o cabelo e prender o preconceito é um grito de liberdade, né? Seja o que quiser ser, faça o que quiser fazer. Quer raspar? Raspa. Quer pintar? Pinta. Não quer mais pintar? Meu caso, né? Já passei por 2 transições capilares. Tenho cabelo branco desde os 15 anos.
Aí eu já tinha feito a transição do meu cabelo, depois de 20 e poucos anos alisando o meu cabelo alisado para o meu cabelo natural. Foi um período de aceitação muito complicado também, né? E eu só consegui concluir, me fortalecer na coletividade, né? Nesse movimento de ida e volta, né? E o Afroativos, então, ele não é um resgate só dos alunos, né? É um resgate meu também. E eu acredito muito nessa relação. Meu filho é aluno da escola, meu filho é aluno da MF Saint-Hilaire. A gente mora na Lomba do Pinheiro, mudei minha vida para lá, para ficar mais próximo da escola. Então, assim, uma das questões, né, importantes, esse aqui é o calendário 2021 do Afroativos, né? Legal. O 2019 Esse aqui é o... isso, 2019. Esse aqui é o 2019, ó, galera. Exato. Que foi o que lançou o Afroativos em nível nacional, né? Participação no programa Encontro da Fátima. Pô, foi muito legal, assim, né? Acho que a maioria das pessoas viram isso, né? Então, acho que foi muito legal essa parada. E depois também a gente teve no jornal Nova Gazeta de Angola, né, com chamada na capa, 3 páginas de conteúdo no caderno de cultura. Isso é importante, né? A periferia lá no caderno de cultura de um outro país. De um outro país. Né? Validando o que a gente faz aqui em Porto Alegre, que é a capital da desigualdade racial. Maiores índices de desigualdade racial, Porto Alegre. Né? E aí eu vou ler um trechinho desse calendário aqui, que é 2021. O calendário 2019 trouxe alunos, né, do nosso projeto, fotografando, 12 alunos, né, e alunas, fotografando em locais que trazem a questão da presença negra dentro de Porto Alegre. Né? E aí ele é dividido em 3 partes, né? Os dois são divididos em 3 partes. Então, esse calendário traz na primeira parte, né, o local, com a pesquisa que eles fizeram sobre o local. Né? Na segunda parte, a foto do aluno ou da aluna fotografado neste local, que é nesse primeiro etapa. Pegaste a Praça do Tambor aqui? Isso. Tá. Justamente o do Alisson. Legal. Isso. E aí aqui, né? Aqui, né? O aluno fotografando, né? Com o seu depoimento, e tu pegaste sem querer o Alisson, e eu acho que é um dos depoimentos que trazem mais significado, né? Como ele diz assim, a Praça do Tambor, lugar de tragédia, muito sangue derramado no passado, onde negros eram enforcados. Estar sendo fotografado lá muda tudo. Não estar sendo retratado como um escravizado, e sim sendo exaltado como nós negros realmente merecemos. Pô, grande fala, hein? Né? Então, o Alisson, na época, tinha 14 anos. Né? Atualmente, ele é monitor do projeto, ele já se formou, já saiu da escola, mas continuam, né? E aí, esse calendário 2021, a gente trouxe as mães da nossa comunidade, com as suas famílias, trazendo seus depoimentos, né, sobre como é ser uma mulher negra nessa sociedade, sobre fotografar em locais que contam a história do nosso bairro e do nosso entorno, da nossa comunidade. E a introdução dele foi feita pela dona Maísa Lemos, e ela, eu vou ler só o trechinho final, né, onde ela diz: eu me encontrei nas oficinas desta escola, eu me reinventei neste projeto, ou, no mínimo, eu me busquei dentro de mim para uma linda realidade, e me permiti brilhar, porque alguém disse que eu posso. Oh, né? São frases fortes, né? São frases bem legais. E o calendário todo é lindo, né? As mães tiveram uma produção com maquiadora, né? A gente arrumou, colocou as roupas. E quem quiser ter o... Bom, agora já está chegando quase no final do ano, mas provavelmente vai ter o 2022, né? Sim. Então, quem quiser ter o calendário, como é que vai fazer? Certo. O calendário e os desabafos poéticos que a gente ainda tem também, através da página, né, do Afroativos, e também a gente tem o e-mail afroativos@gmail.com, e temos o WhatsApp também, que é 51, né, DDD 51 98501 8316, né? Então, são vários caminhos, várias formas, e o que eu digo, né, o ano está acabando, mas isso não é só um calendário, é um registro. Com certeza, O 2019, essa versão impressa que a gente tem, foi a produção do programa Encontro que nos deu, porque a gente não tinha dinheiro para fazê-lo impresso. Né? O 2021, assim como o Desabafos Poéticos, a gente conseguiu dar o start na produção quando eu peguei meu 13º. Né? Então, assim, é tudo muito legal, muito bonito, mas a gente não pode romantizar também, né, a falta de recursos, de investimento, né? Para que a educação antirracista realmente seja efetivada. Né?
Então, assim, a dona Maísa, que eu li agora, que é uma das garotas do calendário, ela vai lançar um livro também de memórias. Ela começou a trajetória dela na nossa escola em oficinas de escrita no ano de 2001, né? Indo levar netas e tal. Então, a gente vai lançar o livro dela no final desse ano. E a gente tem o Afrobetizando, que é um evento que acontece durante todo o mês de novembro. E ano passado a gente homenageou o Supapo Poético. E esse ano a homenagem vai ser a vida e obra da dona Maísa Lemos, né? Porque é valorizar esse conhecimento nascido, produzido, consumido na comunidade que a gente tem. Porque a gente tem aquela mania, né, de valorizar o que é externo ou somente o que é acadêmico, mas que conhecimento é o conhecimento válido, né? A gente tem que parar para fazer esse raciocínio, né? Pensar, existe somente uma forma de conhecimento que pode ser validada, né? Então, assim, a gente tem alguns projetos em andamento, nós temos uma parceria também, como eu te disse, vários projetos surgindo a partir do Afroativos, e a gente tem o projeto Por Uma Causa, que surgiu em Guiné-Bissau. Hoje atende 150 crianças. Já saiu fora. E eles começaram numa estrutura feita com reaproveitamento de telhas de zinco, assim, de descarte, né, dessas telhas. E a gente fez uma campanha, conseguimos arrecadar, né, o valor para o reforço dessa estrutura. E com a visibilidade do Por Uma Causa lá em Guiné-Bissau, que a gente conseguiu juntar com outras associações de lá, né, que também eram de pessoas que seguiam o Afroativos, olha só as redes, né, as conexões. As redes sociais, né? E outros lugares já estão querendo implementar o Por Uma Causa em outras partes, né, em outros bairros, né, lá de Bissau. E são nossos afiliados, né? E também, ano que vem, era para ser esse ano, né? A gente vai para São Tomé e Príncipe, eu, mais 2 alunos, o Alisson e a Kathleen, para trabalharmos com as questões literárias, né? Que esse livrinho aqui vem nos rendendo, né? Que legal, né? Então, fomos convidadas, vamos passar uma temporada lá nas escolas públicas, temos uma palestra já agendada na Universidade de São Tomé e Príncipe, no Centro Cultural Brasil e São Tomé e Príncipe, e tem um projeto lá muito legal que eles vão começar no ano que vem, que é uma biblioteca itinerante, né? Então, a gente quer levar coisas daqui para lá também, para contribuir e ir numa dessas comunidades para também desenvolver esse projeto. E é interessante, né? A gente falou sobre cultura antirracista e a gente não tocou muito nessa palavra, né? Por quê? Porque a cultura antirracista, ela não é uma coisa que se pega, bom, aqui está a cultura antirracista. Aqui está o pacotinho. Aqui está o pacote. Onde tem, e agora eu vou despejar ali. Exatamente. Né? Não é. É uma série de ações e desdobramentos que vão acontecendo quando a gente realmente se encontra, né? Porque eu acho que o Afroativos só é o Afroativos porque não é uma coisa que tu fez durante um período, não é um projeto que acabou. É tu. Né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu tenho uma colega que ela diz para mim, tu já parou para pensar que né, as tuas 40 horas semanais na Saint-Hilaire, elas se transformaram nas 24 horas do teu dia, né? Então, se tu somar isso do trabalho em tempo integral, né? Porque aí tem os grupos de WhatsApp, tem os alunos que agora com a pandemia deu uma diminuída, mas assim, era muito normal, tanto que o meu filho é filho único, né? E ele chama os meus alunos de irmãos, né? Ele tem a Kathleen, que ele diz que é a outra mãe, porque tem toda essa questão, né? Ele sempre me via falando, sou mãe solo, então ele resolveu o problema. Ele disse, agora, a Kathleen também é minha mãe, então tu não vai mais ser só mãe sozinha, ele dizia, né? Bacana. Já tem a Kathleen e tu vão ser minhas mães, tu não é mais mãe só, não quero. Acho que para ele isso soava algo, né? Ruim ou injusto, e ele, do jeito dele, resolveu o problema. Então, assim, é a nossa família, é muito mais do que um projeto. É uma família. A gente vai uns nas casas dos outros, a gente se ajuda, a gente troca muito, um dá colo para o outro, sabe? E é o que tem me fortalecido, assim. Eu teria várias coisas para dizer, assim, em termos de prêmios, de reconhecimento nacional e internacional, mas eu vou assim, dar 2 depoimentos, né? O primeiro foi de quando eu voltei do Rio de Janeiro, porque eu fui lá para gravar, né, o programa da Fátima. Na segunda, eu estava ao vivo lá na Fátima, e na terça, eu estava no Copacabana Palace, na final do Prêmio Sim à Igualdade Racial, que é o maior prêmio da América Latina voltado à temática. Né? Legal.
E estava lá, né, entre diversas celebridades, né, aquela coisa toda, intelectuais também, enfim. Voltei, né, para Porto Alegre, tá, fiz, né, o que tinha que fazer lá e voltei para o meu mundo real. Sim. Né? Porque isso acho que é o mantra da minha vida. O quem vê close não vê corre, né? As Sim, pessoas olham só lá para o final, para o resultado, mas o resultado ele é fruto de um processo. Sim, o processo está acontecendo permanentemente. Aí eu tô lá em independente sala de de qualquer coisa. aula, estou lá em sala de aula, uma colega diz assim, vem aqui, Larice, na minha sala. E eu, meu Deus, o que aconteceu, né? Estão se matando, sei lá. E eu fui para a sala dela e ela disse assim, olha aqui, o Jornal da Lomba fez uma matéria comigo na capa. E a mãe desse aluno, uma mulher negra, um menino negro, a mãe desse aluno, ela não satisfeita em ir lá e ter o jornal em casa, ela encapou o caderno do filho dela com a capa do jornal. E ele estava mostrando para todo mundo que ele tinha o caderno da Sora. Né? Então, mais do que ter ido no programa, mais do que estar aqui ou ali, isso para mim é o que vale. É quando eu voltei e fui com meu filho comemorar, né? Fui numa pizzaria ali na Lomba mesmo, um senhor levantar da mesa e dizer assim, eu te vi no programa. Era a senhora que estava lá no programa? Eu disse, sim. Eu senti tanto orgulho de ser morador da Lomba do Pinheiro. Quando a senhora falou o nome, Lomba do Pinheiro, eu fiquei assim, eu não sabia. E assim, essas coisas, né, são o que vale a pena. E para finalizar, né, como eu disse, que falar 2 casos, né, o edital recente Ações Culturais nas Comunidades da CUFA, né, e do programa RS Seguro, onde nós concorremos na categoria coletivo individual, fomos contemplados, mas principalmente, quando eu levei o material do Afroativos, o pessoal me orientou assim a inscrever integrantes do projeto, que já tinham também uma trajetória cultural. Pô, legal. E dentre os 4 que eu inscrevi, uma ficou para suplente e 3 foram contemplados. Que legal. E é interessante, né? A dona Maísa, aos 65 anos, foi contemplada pela trajetória cultural como agente cultural individual. O Alisson, aos 16 anos, sendo contemplado por sua trajetória cultural. E a Kathleen, aos 12 anos, ganhando um primeiro edital de cultura. Já tendo trajetória, né? Porque o edital é por nota, né? Tu tem que comprovar a tua trajetória. Isso, para mim, é evolução. Pô, legal. Né? Porque eu, aos 30 e poucos anos, estou vendo eles aos 12, aos 10, né? Trilhando e já se enxergando, né? Como ativistas, como artistas. Já construindo uma trajetória dentro da cultura que é importante, Isso. né? Imagina quando eles tiverem a nossa idade, né? Então, eu digo assim, hoje eu sou só a Uber e fotógrafa deles, né? Eles brincam e ainda tira foto mal pra caramba, hein, Sora? Então, Larissa, a gente tá chegando no final do papo, tá bem bacana, né, cara? Mas Mania é de isso. prof, mas né? assim, não termina aqui, né? A gente vai sair daqui, vai continuar conversando, as coisas vão continuar acontecendo. Então, assim, Larissa, eu queria te agradecer primeiramente, né? Dizer que, pô, para nós é da hora estar aqui conversando, falando sobre um tema, porque sempre quando fala desse tema, nós vamos falar sobre racismo, pum, vem uma tensão, né? O cara vai fazer não sei o quê. Não, a gente falou sobre racismo aqui, a gente riu, a gente conversou, a gente brincou, né? Então, para nós é um tema que é preciso ser falado, né? Precisa ser dito, mas também não tem que carregar um peso numa enorme tensão. Por quê? Porque a gente já tem o peso de todo o cotidiano, de todas as coisas que a gente viveu, que a gente vive, né? E aí a gente vai agregar esse assunto mais peso ainda. Não, a gente vai falar sobre soluções, sobre exemplos, sobre coisas que funcionaram. Eu acho que foi muito bacana te receber aqui e ter esse bate-papo descontraído aí contigo, né? Então, a gente, em nome do AlvoCast, em nome da Alvo, a gente agradece muito e queria que tu desse o salve para o pessoal, né, para terminar, e também falasse mais uma vez sobre as redes sociais do Afroativos, quem quiser contribuir também, né, o projeto precisa de apoio, né? Temos uma viagem marcada para junho do ano que vem, precisamos muito de ajuda. Apoio. Então, apoie o Afroativos e apoie a Alvo aqui, ó, AlvoCast, tem os bonezinhos. Vamos lá. Aí, ó, vamos comprar, adquirir o boné, certo? Entre em contato com a gente por inbox ali, a gente vai estar postando as fotos desse boné. Eles chegaram ontem, né? Então, tá novinho, quentinho aqui, o preço bem em conta para poder colaborar com o projeto e para poder deixar o Kainan ali, ó, feliz também na produção, porque, pô, é um trampo, né? Então, a gente também precisa desse dinheiro aí para poder manter o projeto, né? Então,
Pode falar aí Não, das é isso, considerações. né? Isso tudo faz parte também do jogo, né? Tapinha nas costas, infelizmente, É isso aí. né? Não faz as coisas, a gente tem que apoiar, né? E fazer aí o dinheirinho, né? O black money girar, né? É, isso aí. A gente também tem canecas, bottoms, né? Os livros e temos alguns calendários ainda 2021 disponíveis, né? É só entrar em contato com a gente através das redes Afroativos, né? No Facebook. Temos o Instagram também, que é @afroativossh de Saint-Hilaire. E quem administra o Instagram é o Alisson, porque eu já não tenho mais. Não consegue. Tem mais pernas para isso. Temos o e-mail, afroativos@gmail.com. E também o WhatsApp, que é DDD 51 98501 8316. E para complementar a tua fala, né? O racismo ele é uma estrutura, então a gente precisa ter estratégia e várias frentes de combate, né, para que a gente consiga ter alguma chance, né, porque são séculos de escravização, né, e uma abolição, um pós-abolição nefasto, né, e que a gente até se questiona hoje, né, se esse período de escravização ele realmente terminou ou se ele só continua em outros moldes. Então, assim, ó, é luta. Os que vieram antes de nós lutaram muito e a gente vai seguir lutando para quem vier depois, né? Para que quem venha depois consiga viver num mundo um pouco mais equânime. Eu não estou nem falando de igualdade, né? Que igualdade seria inverter todo o jogo. Né? Estou falando de equidade, de equilíbrio. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço, assim, legal, né? claro. O professor fala mesmo. Fala. Vocês estão vendo que a gente fala, né? A gente fala bastante. E foi um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga aí se encontrar de novo, né? Em outras ocasiões. Vamos sim. É isso. Então tá, galera. Valeu, obrigado. Então, se gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal do YouTube, AlvoCast, né? Ativa lá o sininho, as notificações, né? Para você ficar sabendo quando a gente está lançando um novo podcast, já vai estar lá tudo certinho. Tá, assim, gente? Então, segue também a Alvo Cultural, @alvocultural no Instagram e segue também AlvoCast aí, mais uma vez, no YouTube. Não esquece, segue aí Afroativos, colabora com eles também, que eles precisam da sua ajuda e a gente também. Valeu, galera! Tamo junto e misturado. Obrigada.